Nunca imaginei que um dia precisaria escrever algo assim, mas depois do que vivi hoje, sinto que se não colocar para fora, vou explodir. Talvez aqui seja o único lugar onde posso contar tudo sem ser julgada. Hoje foi a audiência final do meu divórcio. 3 anos de casamento resumidos a uma mesa, um juiz e 2 pilhas de documentos. Meu ex-marido, ainda estranho chamá-lo assim, entrou na sala como se estivesse chegando a uma premiação. Terno novo, aquele Rolex dourado brega que ele vive ostentando, e um sorriso convencido que dava vontade de levantar e sair dali. Sentou-se com seus advogados do lado oposto, todos cheios de confiança e risadinhas contidas, como se o resultado já estivesse garantido. Eu fiquei do lado da minha mãe. Ela viajou só para estar comigo hoje. Só a presença dela já me ajudava a controlar a respiração, que por alguns momentos parecia falhar. O juiz leu os termos finais, confirmou-os, autos, fez as perguntas protocolares e então declarou o divórcio como oficial. Foi rápido, frio. E então, como se precisasse reforçar que tinha ganhado, meu ex virou para mim, ainda na frente do juiz, da equipe técnica e de várias outras pessoas, e disse, alto o suficiente para ecoar na sala. Ela não ficou com nada. Os advogados dele riram. Riram mesmo. Como se fosse uma piada interna. Como se eu fosse uma piada. Abutres de terno caro. Minha mãe apertou minha mão com força. Tanta força que doeu. Mas não disse uma palavra. Ela sabia o que viria a seguir. E eu também. Mantive o rosto neutro. Sem expressão, como se não tivesse escutado nada. O que ele queria era aquilo: me provocar, me desmontar publicamente. E eu não daria isso a ele. O mais engraçado, ou trágico, é que ele nunca entendeu quem eu sou de verdade. Nunca. Sempre me viu como alguém passiva, previsível, emocional demais. Mas o que ele nunca percebeu é que eu sou detalhista, minuciosa. Observo tudo. Quando ainda namorávamos, eu já fazia perguntas sobre aquelas noites que ele dizia passar em reuniões. Ele ria, desconversava. Quando noivamos, ele exigiu um acordo pré-nupcial. Disse que a família dele tinha uma tal riqueza geracional para proteger. E tudo bem, eu concordei. Não por ingenuidade, mas porque quis estar no controle também. O que ele não esperava era que eu contratasse meu próprio advogado. Um sujeito tranquilo, discreto, mas extremamente competente. Meu ex pensava que meu advogado era só uma formalidade, uma figura protocolar. Que ingenuidade a dele. Durante a revisão do contrato, meu advogado sugeriu incluir uma cláusula clara. Infidelidade ou uso indevido de fundos comuns em benefício próprio ou para manter relações extraconjugais implicaria na suspensão de proteções patrimoniais previstas no contrato. Simples, lógico, justo. A chamada cláusula de má conduta. A versão final do documento, com todos os ajustes legais e reconhecimento em cartório, tinha 10 páginas. Ele leu por cima, ouviu apenas os destaques que o próprio advogado dele fez, todos voltados a proteger os bens da família. Assinou, como quem fecha um contrato qualquer. E não, ele nunca leu a página 10. E foi exatamente por isso que, quando ele disse hoje, ela não ficou com nada, eu só olhei de volta e pensei: você só acha isso porque nunca leu direito o que assinou. Spoiler, ele foi infiel. Não uma nem 2 vezes. Pelo menos 5 que eu consegui provar com documentação sólida. Prints de mensagens, movimentações financeiras suspeitas, reservas de hotéis em datas que ele jurava estar em congressos, e até vídeos. Não foram fáceis de conseguir. Tive que ser cuidadosa, discreta, paciente. Mas valeu cada segundo. Homens como ele acham que são intocáveis, que são espertos demais para serem pegos, que mulheres como eu são tolas demais para perceber. O ego dele era tão inflado que mesmo quando eu o questionava com cuidado, ele ria como se estivesse lidando com uma criança confusa. Eu sabia que estava sendo traída,
A dúvida era quando e como usar essa informação. Durante nosso casamento, ele vivia falando do acordo pré-nupcial como se fosse um escudo invencível. "Você assinou, querida", ele dizia, sempre com aquele tom de superioridade. Para ele, o documento era como uma coleira, um contrato onde ele se protegia e eu me anulava. Ele nunca considerou a possibilidade de que eu tivesse lido o documento inteiro, ou pior, que eu tivesse contribuído com ele. E é aí que começa a ironia. Ele exigiu o contrato antes mesmo de me dar o anel. E eu, ao invés de me sentir ofendida, me preparei. Entendi aquilo como um aviso, um sinal claro de que, com ele, tudo sempre teria que ser negociado. Tudo teria que ser controlado. Não dava para confiar no para sempre que ele prometia. Foi aí que construí meu próprio plano. A cada viagem que ele fazia dizendo estar resolvendo negócios, eu observava. Quando ele voltava com cheiro de perfume diferente, eu anotava. Quando via despesas em restaurantes caros ou hotéis, onde ele não tinha reunião nenhuma marcada, eu tirava print dos extratos. Cada detalhe, cada mentira, cada incoerência, tudo registrado, tudo datado. Ele se achava o arquiteto do nosso casamento, mas eu estava fazendo a verdadeira planta de saída. Quando saímos do tribunal, ele estava em êxtase. Conversava e gargalhava com os advogados como se tivesse acabado de assinar um contrato de milhões. Um deles até deu um tapinha nas costas dele, como se dissessem: "Missão cumprida, parceiro." Meu irmão, minha tia e minha mãe ficaram em silêncio. E ele leu isso como submissão, como derrota. Mas o que ele viu foi apenas controle. A calma de quem não precisa berrar vitória porque já sabe o final da história. Passei por ele sem olhar. Ele fingiu esbarrar em mim, como quem quer provocar alguma reação. Não dei. Já não era mais dele o poder de me desestabilizar. Lá fora, enquanto ele posava com os advogados. Sim, posava. Como se fosse algum executivo premiado. Entrei no meu carro e aguardei. Sabia que não precisaria esperar muito. Às 10 horas, o banco onde mantínhamos nossa conta conjunta abriria. E o gerente, que já estava informado e com as ordens judiciais em mãos, faria a primeira ligação da manhã. Uma ligação que, em menos de 3 minutos, começaria a desmontar o dia de glória dele. O jogo que ele achava que estava vencendo estava apenas começando. Às 10h03, recebi uma mensagem da gerente do banco onde mantínhamos nossa conta conjunta. "Senhora, o senhor está tentando movimentar valores que estão sob bloqueio judicial preventivo." A tentativa foi registrada. Eu sorri. Sabia que viria. Aquela notificação era só a primeira ficha caindo. Meses antes de essa audiência final acontecer, quando comecei a traçar minha rota de saída, procurei não o advogado mais famoso da cidade, mas o mais técnico. Um especialista em direito de família conhecido por seu perfil discreto e sua precisão quase cirúrgica com contratos. Um advogado que preferia vitórias silenciosas a manchetes barulhentas. Quando mostrei a ele o acordo pré-nupcial que meu ex tanto se orgulhava de ter exigido, ele leu cada linha com a calma de quem já tinha visto esse tipo de armadilha antes. No final, fechou a pasta, me olhou e disse: "É nesse tipo de contrato que homens arrogantes costumam se enforcar." Ele estava certo. Meu ex havia pedido tantas proteções para si mesmo que criou, sem perceber, um labirinto jurídico cheio de passagens ocultas. A famosa página 10 foi uma delas. Um adendo legal, protocolado no cartório com reconhecimento de firma e assinatura digital, validando a cláusula de má conduta. Ele permitiu ajustes finais no contrato, confiando cegamente que tudo continuaria sob seu controle. Não conferiu a versão registrada. Assinou. E pronto. Estava feito. E agora, enquanto ele tentava acessar o dinheiro que julgava exclusivamente dele, provavelmente estava encarando uma tela fria com a palavra bloqueado. Não porque eu tivesse feito alguma manobra obscura, mas porque eu havia feito tudo corretamente. Documentado, protocolado, oficializado. Isso não era vingança.
Era justiça. Fria. Técnica. Legal. Tão fria quanto ele foi comigo durante anos. Mas o banco era apenas o primeiro efeito dominó. O próximo seria ainda mais amargo. Os imóveis que ele adorava exibir, o apartamento de luxo no centro, a casa de praia onde fingíamos férias felizes, o carro importado que ele dizia ser extensão do ego, todos estavam fora do alcance dele. E não, eu não tomei nada. Foram registrados no meu nome com o consentimento dele meses antes, sob justificativa de otimização tributária, sugerida por um contador que trabalhava para nós dois. Ele achou esperto. Era vaidoso. Demais para pensar em riscos. A cláusula da página 10 era clara. Infidelidade e desvio de recursos conjugais invalidavam qualquer proteção prevista em caso de separação. Quando as provas foram protocoladas no processo, meu advogado entrou com uma medida cautelar que impediu a dilapidação do patrimônio, e o juiz deferiu. Simples assim. Enquanto aguardava o telefone tocar, e sabia que mais cedo ou mais tarde ele ligaria. Respirei fundo pela primeira vez em muito tempo. Era um momento estranho. Eu não sentia euforia, nem ódio, nem pena. Sentia certeza. Certeza de que, depois de anos sendo tratada como acessório de uma vida de aparências, eu finalmente estava no controle. Não com gritos, não com chantagem emocional, mas com estratégia, preparo e a lei do meu lado. Ele achou que eu era o tapete onde ele limpava os pés, mas eu era o chão inteiro. E agora, ele estava caindo no vazio. Ele me ligou. Sua voz transbordava. Raiva, mas ainda mantinha aquele tom de superioridade que sempre me deu náuseas. Que palhaçada é essa? O gerente do banco disse que os imóveis estão bloqueados no seu nome? Isso não faz sentido. Você não ficou com nada. Ele gritou no telefone, como se o volume de sua voz pudesse mudar a realidade. Respirei fundo. Durante anos, cada vez que ele gritava, eu me encolhia. Cada vez que ele levantava a voz, algo dentro de mim se quebrava um pouco mais. Não dessa vez. Não dessa vez. Não nunca mais. Página 10. Foi tudo que respondi. Houve um silêncio do outro lado da linha. O tipo de silêncio que vem antes da tempestade. Podia quase visualizá-lo, segurando o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Processando o que eu acabara de dizer. Tentando se lembrar se alguma vez havia lido a página 10. Tentando se lembrar do que poderia estar escrito ali que lhe daria tanto poder. E então veio a explosão. Uma enxurrada de insultos, ameaças, promessas de me destruir, de mostrar ao mundo quem eu realmente era. Ouvi tudo em silêncio, com uma calma que nunca imaginei que teria, até que ele finalmente parou, ofegante. Terminou? Perguntei, minha voz firme. Porque se terminou, sugiro que ligue para seu advogado. Ele vai te explicar exatamente o que aconteceu. E já que você mencionou mostrar ao mundo quem eu realmente sou, eu adoraria que você fizesse isso. Adoraria que todos soubessem como você manipulou, traiu e mentiu durante anos. Adoraria que todos vissem os vídeos e os prints que tenho. Você quer guerra? Vamos ter guerra. Só não se esqueça que eu já venci a primeira batalha. E desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de adrenalina. Parte de mim queria rir, outra parte queria chorar, mas a maior parte só queria desfrutar desse momento de clareza. Durante anos, ele me fez sentir pequena, insignificante, descartável. Agora era ele quem estava nessa posição. Ele, que sempre se considerou tão esperto, tão superior, havia sido superado no próprio jogo que criou. Meu telefone começou a tocar novamente. Era o advogado dele. Recusei a chamada e bloqueei o número. Eles teriam que se comunicar através do meu advogado agora. As regras do jogo haviam mudado, e ele estava aprendendo isso da maneira mais difícil possível. Assim como eu aprendi, anos atrás, quando percebi que o homem que jurou me amar estava mais interessado em controlar do que em amar. O telefone tocou de um número que eu não reconhecia. Atendi por instinto. Era o advogado dele.
A voz, antes cheia de arrogância e sarcasmo no tribunal, agora estava visivelmente trêmula. Você não poderia ter feito isso. Isso não estava no contrato que revisamos. Ele quase gaguejou, como se tivesse visto um fantasma. Sorri, mesmo sabendo que ele não podia ver. É porque vocês só leram até a página 6. A página 10 foi protocolada na versão final, com todas as exigências legais. Seu cliente assinou, literalmente. Silêncio. Não era blefe. A versão final do contrato havia sido registrada em cartório com reconhecimento de firma e certificado digital, tudo dentro do que a própria cláusula de ajustes finais permitia. Ele, o advogado dele e o próprio ex haviam assinado um termo autorizando alterações redacionais e de forma para a consolidação jurídica do acordo. Um detalhe minúsculo, lá no fim do documento, que eles claramente ignoraram. Esse era o erro de homens como eles. Acreditam que o poder compensa a leitura, que dinheiro anula risco, que arrogância pode substituir atenção. Mas contratos são contratos. E a lei, quando usada com inteligência e paciência, não perdoa distração. O silêncio continuou por mais alguns segundos. Então ele desligou, sem uma palavra. Provavelmente correu para reler tudo, procurar versões digitais, registros, no cartório, tentar entender como não perceberam nada. Mas eu sabia. Não havia brecha. Nenhuma. Meu advogado cuidou disso com uma precisão cirúrgica. Tudo tinha rastro. Data, assinatura, certificação. Guardei o celular no bolso e soltei. O ar que nem percebia estar prendendo. A sensação era estranha, mas boa. Como se algo que me pesasse nos ombros há anos tivesse finalmente se soltado. Não era apenas o alívio de ter vencido um processo judicial. Era o sabor raro de ver a justiça sendo feita do jeito certo. Não a justiça dos ricos, não a que escolhe lados por influência, mas a justiça real. A que vem da paciência, da documentação, da estratégia, da luta silenciosa. Porque foi isso que eu fiz. Lutei em silêncio. Enquanto ele mentia, traía, desviava dinheiro e ostentava, eu estava construindo um dossiê. Cada transação, cada recibo, cada indício. Ele achava que eu estava distraída em ser a esposa submissa e decorativa que ele sempre quis. Mas eu estava ocupada sendo a estrategista que ele nunca viu chegando. A ironia? Ele vivia dizendo que era um gênio dos negócios. E foi vencido justamente por aquilo que sempre desprezou. Uma mulher atenta aos detalhes. Olhei para o relógio. Ainda não era meio-dia. E eu sabia. Os ativos bloqueados eram apenas o primeiro tombo. A cláusula da página 10 previa mais do que ele jamais imaginou. Muito mais. E ele estava prestes a descobrir tudo. Em tempo real. Sem aviso prévio. Uma amiga me mandou print do grupo de amigos dele. Ela me passou a perna. A vadia armou para mim. Ela deve ter falsificado o documento. Era fascinante ver como ele tentava reescrever a narrativa. Como mesmo agora, confrontado com as consequências de suas próprias ações, ele se recusava a assumir qualquer responsabilidade. Em vez disso, eu era a vilã da história. A manipuladora. A golpista. Ele preferia acreditar que eu havia falsificado documentos, um crime sério, diga-se de passagem, do que admitir que simplesmente não prestou atenção ao que estava assinando, que seu ego e arrogância o cegaram. Quase senti pena. Quase. Mas então me lembrei das noites que passei chorando sozinha, enquanto ele estava com outra. Das vezes que ele me humilhou em público, das mentiras constantes, da sensação de estar presa em um casamento onde eu valia menos que o carro na garagem. E qualquer pena que pudesse sentir desapareceu. Ele estava apenas colhendo o que plantou. E pela primeira vez, estava experimentando como era estar do outro lado, ser a pessoa. Sem poder, a pessoa vulnerável.
Engraçado como as pessoas mostram quem realmente são quando perdem o controle da situação. Como máscaras caem quando o poder muda de mãos. Os amigos dele no grupo de WhatsApp, muitos dos quais frequentavam nossa casa, comiam nossa comida, bebiam nosso vinho. Não hesitaram em virar a casaca quando viram que ele estava em apuros. Alguns até mandaram mensagens privadas para mim, parabenizando-me pela jogada inteligente, ou jurando que nunca gostaram dele mesmo, como ratos abandonando um navio que afunda. Não respondi a nenhum deles. Não queria essa energia na minha vida. Não queria falsos aliados ou admiradores oportunistas. O que eu queria, o que sempre quis, era apenas justiça. E agora ela estava acontecendo. Não por intervenção divina ou algum golpe de sorte, mas porque eu trabalhei por ela. Porque planejei, aguardei o momento certo e agi com precisão. Enquanto ele estava ocupado se gabando de sua esperteza, eu estava silenciosamente construindo o caso que acabaria com seu reino de mentiras. E a beleza disso tudo? Eu fiz tudo dentro da lei. Não precisei mentir, enganar ou falsificar nada. Apenas usei o sistema que ele mesmo criou contra ele. A ironia era perfeita demais para não apreciar. Meu contador me mandou a confirmação de que os 2 imóveis, o apartamento de praia e o carro importado, foram legalmente registrados no meu nome há meses, graças à cláusula. Ele só percebeu hoje, porque nunca se deu ao trabalho de verificar os documentos que assinava, muito menos de acompanhar as transferências de bens. Para ele, detalhes como esses eram insignificantes. Coisas para pessoas pequenas se preocuparem. Pessoas como eu, imagino. Essa atitude de superioridade sempre foi seu ponto fraco. A certeza de que era mais inteligente que todos ao seu redor o tornava descuidado, imprudente. E agora a imprudência estava custando caro. O e-mail do contador incluía uma lista detalhada de todos os bens transferidos e seus respectivos valores, atualizados. A soma era impressionante. Não porque eu me importasse com o dinheiro em si, nunca me importei, mas porque representava o tamanho da queda dele, a extensão da perda. Ele, que sempre mediu seu valor pelo que possuía, agora estava descobrindo como era não possuir nada. Como era sentir que o chão sumiu sob seus pés. Como era ter tudo o que construiu, ou pensou que construiu, desaparecer, de repente. Mandei uma mensagem para meu advogado confirmando que havia recebido a notificação do contador. Ele respondeu quase imediatamente. Seu ex-marido está tentando contestar o acordo. Alega que a página 10 não fazia parte do documento original e que foi adulterada posteriormente. Eu já esperava isso. Era previsível que ele tentaria esse caminho. O desespero faz as pessoas agirem de forma irracional, e ele estava definitivamente desesperado. Mas meu advogado já estava preparado para isso. Temos todas as provas de que o documento foi legitimamente alterado com seu consentimento legal. A assinatura digital tem registro de data e hora. O cartório tem protocolo da adição, da página, e há o registro em vídeo dele concordando com os ajustes finais necessários. Ele não tem caso. Sorri ao ler isso, não por maldade ou vingança, mas por alívio, por saber que havia feito tudo certo, que havia seguido todas as regras, cruzado todos os T's e pontilhado todos os I's, que não havia deixado nenhuma brecha para ele escapar. Esse sempre foi meu maior medo, que de alguma forma ele usaria seu dinheiro e influência para contornar a justiça. Mas não dessa vez. Dessa vez, eu estava um passo à frente. Vários passos, na verdade. E a sensação era indescritível. O pai dele me ligou. Um homem frio, que nunca gostou de mim desde o primeiro jantar de família. Ele sempre me olhou como se eu fosse uma caçadora de fortunas. Uma intrusa tentando roubar a preciosa herança da família. O fato de eu ter minha própria carreira bem-sucedida antes mesmo de conhecer seu filho nunca importou para ele. Em sua mente, eu sempre seria a mulher que pegou seu filho. Sua voz no telefone era tensa, controlada, mas eu podia sentir a raiva pulsando por baixo da superfície. Isso que você está fazendo é sujo. Está fazendo é sujo.
Meu filho ficou sem teto. Nem por um segundo ele considerou que seu filho poderia ser o culpado, que suas ações poderiam ter consequências. Como pai, como filho, a arrogância era claramente hereditária. Respirei fundo antes de responder, decidida a não me rebaixar ao nível deles. Ele tem a cobertura emocional da amante de 22 anos, que ela alugue um Airbnb. Foi cruel? Talvez, mas era a verdade. A amante, uma estagiária da empresa dele, claro, havia sido um dos motivos da nossa separação. Não o único, mas certamente o mais recente. Ele desligou na minha cara depois disso. Não esperava menos. O telefone ainda estava quente na minha mão quando comecei a rir. Uma risada genuína, liberadora, que subiu da barriga até a garganta e explodiu como champanhe destampado. Era a primeira vez que ria assim em... Quanto tempo? Meses? Anos? Não conseguia me lembrar. Aquela família tinha me sugado lentamente, drenado minha alegria gota a gota, dia após dia, até que eu me tornasse uma casca do que costumava ser. Uma boneca sorridente servindo drinks nas festas corporativas, concordando com a cabeça nas reuniões familiares, fingindo não notar os olhares de pena das outras esposas quando meu marido flertava abertamente com outras mulheres. Essa não era eu. Nunca foi. E de alguma forma, em algum momento ao longo do caminho, eu me perdi. Esqueci quem eu era antes dele, antes deles. Uma mulher forte, independente, que não permitia que ninguém a tratasse como menos do que merecia. E hoje, essa mulher estava de volta. Renascida das cinzas de um casamento que nunca deveria ter acontecido. Olhei pela janela, para o céu claro, e senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Não apenas pelo fim desse capítulo sombrio, mas pelo começo de algo novo. Algo que seria totalmente meu, construído nos meus termos, seguindo minhas regras. A sensação era inebriante. Ele me encontrou na porta do banco. Não sei como descobriu que eu estaria lá. Provavelmente ligou para todos os lugares possíveis até me localizar. Seu rosto estava diferente. O sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por algo que nunca vi antes nele. Medo. Medo genuíno, palpável. Ele parecia ter envelhecido 10 anos desde a manhã no tribunal. O terno impecável estava amassado. A gravata frouxa, o cabelo, sempre perfeitamente penteado, estava em desalinho, como se tivesse passado as mãos por ele repetidamente em desespero. Me escuta, podemos renegociar. Isso foi baixo até para você. Sua voz tremia ligeiramente, oscilando entre súplica e acusação. Uma combinação estranha que revelava seu estado mental fragmentado. Ele estava desmoronando diante dos meus olhos, e uma parte de mim, uma parte pequena e obscura que eu não sabia que existia, quase apreciou o espetáculo. Quase. Mas eu não era ele. Não encontrava prazer no sofrimento alheio, mesmo que fosse o sofrimento de alguém que me causou tanta dor. Não era vingança que eu buscava, era libertação, era justiça. Olhei para ele diretamente nos olhos e disse: o que foi baixo foi você achar que podia destruir minha vida e sair rindo. E era verdade. Não foi apenas o caso com a estagiária ou os outros casos antes dela. Foi a maneira como ele me tratou durante anos. Os comentários depreciativos disfarçados de brincadeiras. O gaslighting constante, me fazendo questionar minha própria sanidade. O controle financeiro, mesmo quando eu contribuía igualmente para nossas contas. As pequenas humilhações em público. As grandes humilhações em privado. A lenta e sistemática erosão da minha autoestima, da minha identidade, do meu ser. Isso é o que foi baixo. Isso é o que foi cruel. E agora, quando ele finalmente estava enfrentando consequências por suas ações, quando estava sentindo uma fração do que me fez sentir, ele tinha a audácia de me chamar de baixa. A ironia era tão profunda que beirava o absurdo. Ele abriu a boca para responder, mas eu ergui a mão para silenciá-lo. Um gesto que teria sido impensável apenas alguns meses atrás, quando ainda vivia sob seu domínio. Não quero ouvir. Se quiser falar,
fale com meu advogado. E passei por ele, entrando no banco com passos firmes, sem olhar para trás, sentindo seus olhos queimando em minhas costas como brasas. Não importava. Estava imune a ele agora. Completamente imune. Ele mudou de tática. Tentou me intimidar. Disse que levaria o caso à mídia. Que provaria que fui manipuladora. Que eu havia armado uma conspiração contra ele. Seu tom era ameaçador, como se ainda tivesse algum poder sobre mim. Como se suas palavras ainda pudessem me fazer tremer. Houve um tempo em que teriam. Um tempo em que a simples menção de exposição pública me teria deixado em pânico. Mas esse tempo havia passado. Respondi com um e-mail do meu advogado, protocolado anos atrás, com a assinatura dele e a página 10 digitalizada. Ele ficou branco. Literalmente branco. Como se todo o sangue tivesse sido drenado de seu rosto. Vi o momento exato em que ele percebeu que não tinha saída. Que não havia como negar ou manipular esta situação. Que a verdade, simples, direta e implacável, estava bem ali, em preto e branco, com sua própria assinatura endossando-a. Pela primeira vez, ele estava verdadeiramente sem palavras, sem argumentos, sem saída. A realização pareceu atingi-lo como um golpe físico, fazendo-o cambalear ligeiramente. Vá em frente, eu disse, minha voz calma, mas firme. Leve isso para a mídia. Exponha tudo. Eu não tenho nada a esconder. Era verdade. O que ele poderia revelar sobre mim que fosse tão terrível? Que eu me protegi legalmente de um marido infiel? Que usei o sistema legal para garantir que recebesse o que me era devido após anos de traição e abuso emocional? Isso não era vergonha. Era empoderamento. Era fazer o que milhares de mulheres em situações similares desejavam fazer, mas não sabiam como. Ou não tinham coragem. Ou não tinham recursos. Eu tive sorte. Tive acesso a um bom advogado. Tive a presença de espírito para documentar tudo. E agora, estava colhendo os resultados dessa preparação. Ele, por outro lado. Ele teria que enfrentar não apenas a perda financeira, mas a humilhação pública que tanto temia. Se decidisse seguir com a ameaça de exposição midiática, seria ele, não eu, quem seria apresentado como o vilão da história. O homem rico e poderoso que traiu a esposa e foi pego em seu próprio jogo. Era uma história que a mídia adoraria. Um conto de David contra Golias para os tempos modernos. E pela expressão em seu rosto ele sabia disso. Sabia que cada movimento que fizesse agora só aprofundaria sua queda. Ela apareceu. A amante. No estacionamento do banco. Uma cena tão surreal que por um momento pensei estar tendo alucinações. Mas não, ela estava realmente lá. Cabelo loiro perfeitamente arrumado, salto alto, maquiagem impecável, parecendo ter saído direto de uma entrevista para um cargo que era jovem demais para ocupar. A estagiária de 22 anos que havia sido sua última, ou talvez ainda a atual, conquista. Ela não parecia feliz. Na verdade, parecia furiosa, gritando em pleno estacionamento. Você disse que ia largar ela e ia me dar aquele apartamento. O apartamento. Claro, não era amor, paixão ou conexão emocional. Era o apartamento. O imóvel de luxo com vista para o mar que meu ex havia prometido a ela como parte de seu plano de fuga. Como incentivo para continuar sendo seu brinquedo enquanto ele finalizava o divórcio. Um prêmio que agora ele não podia entregar. Um cheque que ele não podia mais cobrir. Era quase cômico. Quase. Se não fosse tão absolutamente previsível e triste. O olhar de pânico no rosto dele enquanto tentava acalmar a garota, consciente dos olhares curiosos de pessoas passando, foi algo que nunca esquecerei. A máscara do homem controlado e poderoso completamente desfeita. Olhei para os dois. Ele não tem apartamento nenhum. E você? Nem vergonha. Foi cruel? Talvez. Mas havia verdade ali. Ela sabia que ele era casado. Sabia que estava participando da destruição de um casamento. E ainda assim,
seguiu em frente, seduzida por promessas de luxo e estabilidade financeira. Não que ela fosse a culpada principal. Esse título pertencia exclusivamente a ele. Mas ela não era inocente. Ninguém naquela situação era, exceto, talvez eu, que fui a única a não saber o que estava acontecendo por tanto tempo. A garota me olhou como se quisesse me atacar fisicamente. Por um momento tenso, achei que ela realmente o faria, mas então algo mudou em seu olhar. Uma realização. Uma compreensão súbita de que havia sido usada. Que as promessas que recebeu eram tão vazias quanto o caráter do homem que as fez. Ela se virou para ele, disse algo que não conseguia ouvir e saiu batendo os saltos no asfalto. Ele ficou parado lá, olhando para o nada, completamente derrotado. Um homem que havia perdido tudo em um único dia: dinheiro, status, poder, conquista. Um rei sem reino. Um imperador sem roupas. Quase senti pena. Quase. Mas então me lembrei de todas as noites que chorei sozinha, e a pena evaporou como orvalho sob o sol escaldante. O porteiro do meu antigo prédio me ligou. Seu ex tentou entrar com um chaveiro dizendo que tinha direitos adquiridos. Não pude deixar de rir. Direitos adquiridos. Como se um casamento fosse uma espécie de investimento com retorno garantido. Como se anos de mentiras e traições lhe dessem algum tipo de direito inalienável sobre propriedades que agora, legal e justamente, pertenciam a mim. Expliquei calmamente ao porteiro. O imóvel é meu. O nome dele nunca entrou na matrícula. Isso era verdade. Quando compramos o apartamento, ele insistiu que ficasse no meu nome por questões fiscais. Algo sobre evitar declarações complicadas e possíveis auditorias. Irônico, não é? Sua própria tentativa de burlar o sistema se voltou contra ele. Sua própria paranoia financeira acabou se tornando sua ruína. O chaveiro foi embora. E ele, expulso pela polícia. Aparentemente, quando o porteiro se recusou a deixá-lo entrar, ele começou a gritar, a ameaçar, a agir como o homem intitulado que sempre foi. Isso levou alguém a chamar as autoridades. Mais uma humilhação pública para somar à lista crescente. Mais uma fratura em sua cuidadosamente construída fachada de respeitabilidade. A notícia se espalhou rapidamente pelo prédio. Vizinhos que antes sorriam educadamente para ele, agora sabiam quem ele realmente era. O homem que tentou invadir ilegalmente um apartamento. O homem que teve que ser escoltado para fora pela polícia. O homem que gritou obscenidades no hall de entrada de um edifício de luxo. Sua reputação, algo que ele sempre valorizou acima de quase tudo, estava em frangalhos. E isso, para um homem como ele, era pior do que qualquer perda financeira. O dinheiro poderia ser recuperado eventualmente. A reputação, uma vez manchada, era muito mais difícil de restaurar, especialmente em círculos sociais pequenos e elitistas como o nosso, onde fofocas se espalhavam como fogo em palha seca, onde um escândalo podia seguir uma pessoa por anos, décadas até. Pedi ao porteiro que aumentasse a segurança temporariamente. Não porque estivesse com medo, eu não estava, mas porque conhecia o ex bem o suficiente para saber que ele poderia tentar algo desesperado. Homens como ele, quando encurralados, podem ser imprevisíveis, perigosos até. Melhor garantir que qualquer tentativa futura fosse impedida antes mesmo de começar. Antes que ele se humilhasse ainda mais. Ou pior, antes que fizesse algo que o levasse diretamente para a cadeia. Apesar de tudo, eu não desejava isso para ele. Não desejava destruí-lo completamente. Apenas queria o que era meu por direito. E que ele aprendesse que ações têm consequências. Ele postou nos stories. A justiça é uma piada. Cuidado com mulheres interesseiras. Era tão previsível que quase ri. É claro que ele tentaria reescrever a narrativa. Transformar-se em vítima, transformar-me em vilã. É o que homens como ele sempre fazem quando perdem o controle da situação. Nunca é culpa deles. Nunca são as consequências de suas próprias ações voltando para assombrá-los. É sempre alguém que os enganou, alguém que os traiu. Uma mulher interesseira.
Uma justiça corrupta. Um sistema manipulado. Qualquer coisa, exceto assumir responsabilidade. O que ele não esperava, porém, era a reação das pessoas. Nos comentários, as amigas dele começaram a atacá-lo. Ué, não foi você que traiu? Escreveu uma. Ela só usou as regras do jogo que você criou, comentou outra. Aparentemente, nem todos estavam dispostos a engolir sua versão distorcida dos fatos. Nem todos estavam prontos para absolvê-lo de suas transgressões simplesmente porque ele era homem, rico e bem relacionado. Alguns ainda tinham um senso de justiça, de certo e errado. E isso, mais do que qualquer outra coisa, deve ter sido um choque para ele. O celular não parava de vibrar com notificações. Pessoas me mandando prints dos comentários, perguntando se eu estava bem, oferecendo apoio. Até mesmo algumas mulheres que eu suspeitava terem sido casos dele entraram em contato, contando suas próprias histórias de manipulação e mentiras. Era como se uma represa tivesse estourado. Como se sua queda tivesse dado permissão para que todos falassem a verdade que sempre souberam, mas nunca ousaram dizer em voz alta. A verdade sobre quem ele realmente era. Um predador. Um mentiroso. Um homem que usava seu poder, dinheiro e charme para conseguir o que queria, sem se importar com quem machucava no processo. Sua imagem cuidadosamente construída estava desmoronando rapidamente, revelando a podridão por baixo. E o mais surpreendente, eu não sentia nenhuma satisfação em vê-lo cair, nenhum prazer na sua destruição pública. Apenas alívio. Alívio por finalmente estar livre, por finalmente poder respirar sem o peso constante da ansiedade, da desconfiança, do medo. Por finalmente poder seguir em frente sem ter que olhar constantemente por cima do ombro, temendo o que ele poderia fazer a seguir. Era como acordar de um pesadelo prolongado e perceber que o monstro não podia mais me alcançar. Cheguei em casa. Minha mãe me esperava com uma taça de vinho. Seus olhos revelavam preocupação, mas também orgulho. Ela, mais do que qualquer outra pessoa, sabia o que eu havia passado. As noites que passei chorando em seu ombro. As dúvidas, o medo, a vergonha de admitir, até para mim mesma, que meu casamento era uma farsa. Que o homem que eu escolhi para compartilhar minha vida era incapaz de amar qualquer pessoa além de si mesmo. Ele achou que estava brincando de poder. Mas você não joga, você constrói. Ela disse, enquanto me entregava a taça. Palavras simples, mas que capturavam perfeitamente a essência do que havia acontecido. Ele sempre viu nosso casamento, nossa vida juntos, como um jogo. Um jogo em que ele fazia as regras, mudava-as quando conveniente, e no qual estava sempre destinado a vencer. Para mim, nunca foi um jogo. Foi um compromisso, uma promessa, uma construção conjunta que ele sistematicamente sabotou, tijolo por tijolo, mentira após mentira, até que não restasse nada além de escombros. Não aguentei. Chorei no colo dela. Não de tristeza, de alívio, de libertação, de pura e simples exaustão. Finalmente permitindo-me sentir toda a gama de emoções que havia reprimido por tanto tempo. A raiva, a mágoa, a traição, o luto pelo que poderia ter sido. Mas também a esperança, a possibilidade. O futuro aberto diante de mim. Um futuro que agora pertencia inteiramente a mim, sem manipulação, sem gaslighting, sem mentiras. Apenas eu, minha verdade, e as infinitas possibilidades que vêm com a liberdade recém-conquistada. Minha mãe acariciava meu cabelo em silêncio, como fazia quando eu era criança. Não havia necessidade de palavras. Ela entendia, sempre entendeu. Mesmo quando eu tentava convencê-la e a mim mesma de que tudo estava bem, de que ele estava apenas estressado com o trabalho, de que era normal maridos e esposas passarem por fases difíceis, ela via a verdade que eu me recusava a ver. E agora, enquanto chorava em seu colo, eu finalmente admitia essa verdade para mim mesma. Não era eu. Nunca foi. Era ele. Sempre foi.
E agora eu estava livre. Realmente, verdadeiramente livre. A sensação era tão avassaladora, tão profunda, que não podia ser contida. Transbordou em forma de lágrimas. Lágrimas de cura. Lágrimas de renascimento. Ele me mandou uma mensagem. Podemos conversar? Só eu e você. A audácia era quase admirável. Depois de tudo o que havia acontecido naquele dia, as revelações, as humilhações públicas, as tentativas patéticas de me intimidar, ele ainda achava que poderia manipular a situação, que poderia me convencer a desistir do que era, legalmente e moralmente meu, que poderia usar o mesmo charme, as mesmas técnicas, o mesmo controle emocional que usou durante todos aqueles anos, como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse a mesma mulher que ele conseguia dobrar a sua vontade com algumas palavras doces e promessas vazias. Mas eu não era mais aquela mulher. Nunca mais seria. A metamorfose havia sido completa. A borboleta não retorna ao casulo depois de experimentar a liberdade do voo. Olhei para a mensagem por um longo momento, considerando várias respostas possíveis. Insultos, acusações, uma longa lista de todas as formas como ele me traiu e machucou. Respondi com uma única frase. Pede para o seu advogado. Ele entende a página 10 agora. Curta, direta, definitiva. Não havia mais nada a ser dito entre nós. Não havia conversa que pudesse desfazer o que estava feito. Não havia palavras que pudessem apagar anos de mentiras e manipulação. Nossa comunicação agora seria através de advogados, como deveria ter sido desde o início. Profissional, impessoal, protegida. Parte de mim. Uma parte pequena e mesquinha que raramente deixo vir à tona. Queria ver sua reação à minha resposta. Queria ver a expressão em seu rosto quando percebesse que não haveria mais chances. Que a porta estava não apenas fechada, mas trancada, selada. E com uma parede de concreto construída diante dela. Mas outra parte, a parte mais sábia, mais calma, mais centrada, sabia que não precisava disso. Que não precisava de mais uma confirmação de sua derrota ou de minha vitória. Que o melhor tipo de vingança não era assistir ao sofrimento do outro, mas viver bem, viver em paz, viver em plenitude. E era exatamente isso que eu planejava fazer. A partir de agora, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Pela primeira vez em anos, o silêncio era meu. Não aquele silêncio opressivo que segue uma briga. Nem o silêncio tenso de saber que há algo errado, mas não ter coragem de perguntar o quê. Muito menos o silêncio de engolir palavras, de reprimir sentimentos, de fingir que tudo está bem quando claramente não está. Era o silêncio da paz, da resolução, da conclusão. Um silêncio que não precisava ser preenchido com desculpas ou explicações ou justificativas. Um silêncio que simplesmente existia. E era belo. Sentei-me na varanda do apartamento, meu apartamento, olhando para a cidade abaixo, as luzes começando a se acender à medida que o sol se punha. A mesma vista que havia visto 1000 vezes antes, mas agora parecia completamente diferente, mais vívida, mais real. Como se uma névoa tivesse sido levantada dos meus olhos. Como se, pela primeira vez, eu estivesse realmente presente, realmente viva. Era estranho pensar que, apenas algumas horas atrás, eu estava no tribunal, ouvindo ele dizer que eu não fiquei com nada, como as coisas podem mudar rapidamente, como o destino pode virar de cabeça para baixo em um único dia. Tomei um gole do meu vinho, um tinto caro que ele costumava guardar para ocasiões especiais, definidas exclusivamente por ele, é claro. Bem, esta era uma ocasião especial. O dia em que recuperei minha vida. O dia em que as correntes do medo, da dúvida e da manipulação foram finalmente quebradas. O dia em que descobri que força não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Eu tive medo, sim. Medo de que ele encontrasse uma brecha legal. Medo de que usasse sua influência para contornar a justiça.
Medo de que, de alguma forma, eu acabasse sendo a perdedora desta história, como havia sido tantas vezes antes. Mas agi mesmo assim. Segui em frente, passo a passo, construindo meu caso pacientemente, meticulosamente, até que fosse incontestável. E agora, sentada aqui, banhada pela luz dourada do pôr do sol, eu podia finalmente respirar. Realmente respirar. O oxigênio nunca havia me parecido tão doce, tão revigorante, tão cheio de possibilidades. O silêncio nunca havia soado tão melodioso. A liberdade nunca havia sido tão tangível. Abri meu notebook e revi o arquivo digital. Página 10. Curto. Técnico. Frio. Um documento legal como qualquer outro, repleto de jargões jurídicos e linguagem formal. Mas para mim, representava muito mais. Era o símbolo de minha libertação. A prova concreta de que, mesmo nos momentos mais sombrios, eu nunca havia perdido completamente minha agência. Que em algum lugar, enterrada sob camadas de dúvida e medo, existia uma mulher que se recusava a ser vitimizada. Uma mulher que planejava, que calculava, que esperava pelo momento certo. Uma mulher que eu quase esqueci que existia, mas que nunca me abandonou completamente. Passava os dedos sobre a tela, traçando as palavras que haviam mudado tudo. Palavras que ele nunca se deu ao trabalho de ler. Tão confiante estava em sua invulnerabilidade. Tão convencido de que as regras existiam apenas para os outros, nunca para ele. Nunca imaginou que sua maior derrota viria não de um adversário poderoso, mas da mulher que ele subestimou consistentemente por anos. Mas por trás daquela página, havia anos de dor, traição e preparação silenciosa. Cada insulto disfarçado de piada, cada mentira descarada, cada trabalho até tarde, que era, na verdade, um encontro com alguma mulher jovem o suficiente para ser impressionada por seu falso charme e dinheiro ostensivo. Cada vez que me fez sentir louca por questionar, paranoica por duvidar, ingrata por exigir o mínimo de respeito. Todo o gaslighting, a manipulação emocional, o abuso psicológico cuidadosamente calibrado para não deixar marcas visíveis. Tudo isso estava por trás daquela página aparentemente simples. Era o resultado direto de suas próprias ações, voltando para assombrá-lo como um fantasma que ele nunca imaginou ter que enfrentar. Hoje, ela me deu paz. Ele disse. Ela não ficou com nada. Mas a página 10 me deu tudo. Não apenas os bens materiais, que, embora significativos, eram apenas objetos. Me deu algo muito mais valioso. Minha liberdade. Minha dignidade. Minha chance de começar de novo, em meus próprios termos. E enquanto fechava o laptop, sentindo uma serenidade que não experimentava há anos, percebi que havia ganho algo que ele nunca teve e nunca teria: paz interior. A certeza de saber quem sou e do que sou capaz. A confiança de que, não importa o que aconteça a seguir, eu sobreviveria. Prosperaria, inclusive. Porque eu já havia passado pelo pior e emergido, não apenas intacta, mas fortalecida, transformada, renascida.